Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cor na Voz. Cara, eu tô muito feliz, sério. Esse vídeo, pra mim, é um vídeo especial, porque mexe com a minha nostalgia de criança, minha nostalgia de adolescente, e também é um tributo a uma das melhores animações que já foi feita pela DC, pelo universo DC Comics de animação, né? Pelo DCAU. Porque nós vamos falar de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E, cara, eu vou te falar, se você cresceu nos anos 2000, você realmente passou uma infância muito feliz com desenhos animados na TV aberta. E um desses desenhos que passava lá no SBT é justamente Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que é o vídeo de hoje e que é o nosso tributo de hoje. É um tributo mesmo, é uma homenagem para lembrar a época daquela animação e como ela foi tão foda, um pouco do histórico da animação, quem a criou, quem está por trás dela, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Então, segura o dedo no like e vem comigo. A primeira série que existiu, né, do DCAU, né, do universo de animações da DC, foi a série animada de Batman, ou seja, Batman The Animated Series, que a gente vai fazer um vídeo sobre mais para frente. Mas o Tim Burton era a mente por trás de Batman The Animated Series. E depois ele também foi a mente por trás de Superman The Animated Series, que é a série animada do Superman. Ambas dos anos 90. E nessas séries tínhamos como protagonista o Batman e o Superman. Né? A série do Batman veio primeiro, depois surgiu a série do Superman, que também é dos anos 90. Só que aí surgiu uma ideia. Pô, o Batman fez sucesso. O Superman fez sucesso. Que tal se a gente reunisse esses dois? Nasceu a Liga da Justiça, mantendo o Batman e o Superman, que já tinham seu público cativo, né, que era a série do Batman The Animated Series e a série do Superman The Animated Series, geraram um público cativo para os dois heróis. Então eles foram incluídos na formação original da Liga, como era de se esperar. Então temos ali o Batman e o Superman. Também tivemos o Flash, o Wally West, a Mulher Maravilha, Diana de Temícera. Tivemos Shayera Hall, a Mulher Gavião. Tivemos o Lanterna Verde, John Stewart. Sim, não foi o Hal Jordan, mas sim o John Stewart. Por isso que eu cresci vendo o John Stewart e não o Hal Jordan. Eu sei que nas animações, nos quadrinhos, o Hal Jordan é até mais famoso, mas o John Stewart é o Lanterna preferido de uma geração, inclusive desse que vos fala. E também tivemos o Caçador de Marte, também chamado de Ajax, né, que fazia parte ali, da formação original da Liga da Justiça. Bem, essa animação foi criada por Tim Burton também, né? Teve ali a criação dele e incluiu também outros grandes nomes de animadores da época, mas vamos citar principalmente o Tim Burton, que é o mesmo cara que estava por trás de Batman The Animated Series e de Superman The Animated Series. Ele incluiu esses personagens que estavam na sua tela e começou a criar histórias. E ele tinha bastante liberdade criativa, para te falar a verdade. Por que eles deram essa liberdade criativa? Porque as duas outras séries dele foram um sucesso. Então falaram com ele, ó, pega esses personagens e cria aí. Você tem liberdade criativa quase que total. Ele tinha autonomia de 90%, basicamente. A Warner foi com ele assim, ó, você tem 90% de autonomia, se vira nos 30%. Tá aqui a verba, tá aqui o que você tem que fazer e faz. E, cara, como ele fez? Ele fez um excelente trabalho, porque a Liga da Justiça tinha dentro dela os maiores heróis da Terra, né? Esses 7 que eu citei, que tinham que combater ameaças globais, interplanetárias, invasões alienígenas e até vilões conhecidos, como Lex Luthor, Brainiac e a própria Legião do Mal. Então eles introduziram ali vilões também, o Sinestro, o Caveira Atômica, foram introduzindo vilões que alguns são muito conhecidos e outros nem tanto. Como, por exemplo, eu já falei um vídeo aqui, tem um vídeo do Ultra Humanoide. Eu conheci o Ultra Humanoide através da animação da Liga da Justiça. Além de aproveitar vilões que já eram bem conhecidos, como o próprio Homem-Brinquedo, Bizarro, o Lex Luthor, que já eram conhecidos da série do Superman, também aproveitaram vilões conhecidos do Batman e introduziram novos vilões, né? Como a Vulcana, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no card aí para vocês. Além do que a série era uma série de heróis, tinha aquela pegada de dar soco, de resolver as coisas na porrada, mas não era só isso. Ela contava com histórias muito bem amarradas, um roteiro muito bem escrito, em que os heróis tinham que intervir para salvar o mundo, mas também tinha um debate sobre o quanto eles poderiam intervir, né?
porque eles não poderiam intervir diretamente nos governos, na política, e sim, tinha tramas de política nessa animação. Tinha as tramas do Cadmus, por exemplo, que eram muito bem intrincadas ali na política. Tinha o Lex Luthor tentando se eleger para presidente, que também reverbera em política de novo. Tinha a missão de proteger sem intervir, né? A constante ameaça de que a Liga da Justiça se tornasse um poder muito poderoso, né? Um poder bélico, como o Superman se tornando uma ameaça, por exemplo. Teve aquela história dos Lordes da Justiça também. Então tem várias histórias que citam como tramas. Não é uma coisa de resolver só na porrada. Tinha tramas ali que tinha muita coisa, muito debate filosófico até. O debate entre o poder da Liga da Justiça e a autonomia governamental. O medo de que os heróis pudessem se tornar uma ameaça, inclusive do próprio Superman se tornar uma ameaça. Operações secretas, manipulações genéticas, armas de destruição em massa, romance, ambiguidade moral e muitas outras coisas. Tudo isso a gente via em Liga da Justiça. E não só isso. Depois que Liga da Justiça foi encerrada, né, a continuidade de Liga da Justiça, a coisa foi tão bem feita que a Warner Bros. Encomendou uma continuação. Chegaram para o Tim Burton e falaram assim, olha, deu certo isso aí, continua. Aí o Tim Burton fez Liga da Justiça Sem Limites, né? O Bruce Timm, perdão. O Bruce Timm fez Liga da Justiça Sem Limites. Só que aí ele contou com a ajuda de outro cara que é muito bom em escrever, que é o Dwayne McDuff. Dwayne McDuff foi convocado para dar uma mãozinha em Liga da Justiça Sem Limites. E para quem não conhece, ele tem no currículo dele Ben 10, Supremacia Alienígena, Ben 10 clássico, enfim. Tem no currículo dele Super Choque, tem no currículo dele Jovens Titãs, mas não Jovens Titãs em ação, os Jovens Titãs bom. E foi convocado ali para participar de Liga da Justiça Sem Limites, junto com o Bruce Timm, né? Que era o cara que já estava por trás do projeto. Lógico que tem outros nomes, mas os nomes que se destacam são esses dois. A continuação da história seguiu os 7 originais, né, que a gente já conhecia, mas como era Sem Limites, introduziu vários heróis que a gente não via até então, né? Alguns heróis que foram introduzidos que eu posso citar são Caçadora, Questão, Capitão Átomo, Supergirl, Canário Negro, Arqueiro Verde, mas assim, teve vários outros que foram citados também, que apareceram, e era Sem Limites mesmo, vários personagens da DC apareceram, além de manter os 7 originais, né, os 7 fundadores da Liga. Cadmus era uma operação extraoficial militar que via o Superman e os super-heróis como ameaça, liderados por Amanda Waller. E o general via também particularmente os super-heróis como ameaça, principalmente o Superman. Então ele introduziu nele mesmo, né, aplicou nele mesmo um soro que dava a ele superpoderes, transformando ele nesse monstro aí. Só que quando ele atacou, o Superman não estava na Terra, o Superman estava resolvendo coisas fora do planeta. Então outros super-heróis, né, que não eram os 7 fundadores, eram membros da Liga da Justiça, mas eram outros super-heróis. No caso, o Cowboy, né? O Cowboy, a Safira Estrela e outros super-heróis tiveram que lidar com ele. E naquele momento, ele era o ser mais poderoso presente ali. Estavam chamando membros da Liga o tempo todo e nenhum dos 7 originais, né, nenhum dos 7 principais ali apareciam, né? E ele gritava, berrava pelo Superman, mas o Superman estava fora da Terra. Até que os populares começam a jogar pedras nele e pedaços de coisas e gritar para ele: se você não sabe, você é o único monstro aqui. Então é uma pegada adulta. Você vê que o cara era um humano normal que se sentia ameaçado, impotente por seres superpoderosos como o Superman, mas no fim ele se tornou aquilo que ele odiava, ele se tornou um próprio monstro. Então, se ele chamava o Superman e outros seres, como o Caçador de Marte, de monstros superpoderosos, ele se tornou o próprio monstro. Então você vê que tem uma pegada adulta, não é uma coisa só de criança. Tem a pegada de governo, tem a pegada de traição, tem a pegada de... É muito bem construído. E o Dwayne McDuff e o Bruce Timm tinham total liberdade criativa. De 90%, basicamente. Então eles escreviam os episódios com a supervisão da Warner, da DC, lógico, mas eles tinham liberdade criativa e deu no que deu. A continuidade de Liga da Justiça Sem Limites, além de apresentar vários heróis que a gente até então não tinha adaptações, como o Capitão Átomo, por exemplo, né?
o Capitão Átomo, com aqueles poderes dele lá. E também tivemos vários arcos muito bons, né? Vários episódios ali muito bons. A clonagem da Supergirl pelo Projeto Cadmus também, e a criação da Poderosa, os Altmen sendo manipulados e controlados, o Grande Sombra sendo protegido pela Liga da Justiça, tudo isso é muito forte, é muito, sabe, é muito adulto, sabe, é uma carga emocional que é colocada no anime. Perdão, no desenho. Uma carga emocional que é colocada no desenho. E carga emocional que talvez a gente, como criança ou adolescente, não entendia na época. Mas se você pegar para ver Liga da Justiça hoje, adulto, com 29, 28, 30 anos, e pegar para ver Liga da Justiça Sem Limites hoje, você ainda vai achar muito foda. Você ainda vai achar, nossa, eu via isso quando eu era criança e até hoje é muito bem escrito, porque pega um público de qualquer idade. As crianças, né, de 12, 14, 13 anos não vão entender as dimensões do roteiro, aquela história de clonagem, sentimentos e intriga política e tudo mais. Essa parte, talvez as crianças e adolescentes não entendam, mas vão ser pegos pela arte de desenvoltura. A animação de luta é muito bem feita, então vai ser pegos ali. Eles vão ser pegos pelas animações de luta, vão ser pegos pelo bonzinho vencendo o mal, por aquilo ali. Pelo que está na superfície, pelo que está no raso. E quando você já está mais velho, você não é pego só pelo que está no raso, né? Só pela animação, só pela arte de luta, você é pego pelas histórias. A trama é muito bem feita. O Dwayne McDuffie e o Bruce Timm fizeram um excelente trabalho. E se você não quiser acreditar em mim porque acha que é saudosismo, tudo bem. Eu tenho uma prova para você. Eles pegaram um vilão que a gente já estava acostumado a ver, que é o Grande, né, o zumbi, o Grande, e simplesmente fizeram você ter empatia por ele. Te contaram a história de vida dele de quando ele era um humano e simplesmente mataram um zumbi. E a fala dele no final: Bicuda acha que a alma do Grande espera por Grande. Muita gente chorou nesse episódio, sério. Muita gente chorou nesse episódio. Eu não sou fácil de chorar, então eu não chorei, mas dá pra você saber que você dá aquela mexida, sabe? Eles criaram uma empatia por um vilão, cara. O Dwayne McDuffie e o Bruce Timm são tão bons que eles pegaram um vilão que a gente já não gostava, já via ele como um vilão, e eles fizeram você quase chorar pela morte de um vilão. O arco em que o Arthur é apresentado pra gente, o Aquaman é apresentado pra gente, né? Que esse Aquaman de barba e cabelo longo, você sugere que eu vá até eles como um mendigo, rasteje até eles? O Superman pega e responde: não, vá até eles como um rei. E depois tem aquele arco que ele sacrifica a mão, né, velho? Que a gente, às vezes, não percebeu, porque a gente era muito criança, ou muito adolescente, muito pequeno para entender o tamanho do sacrifício que ele estava fazendo ali. Mas ele sacrificou a própria mão para ter tempo de salvar o filho, né? Por isso que ele ganhou aquele arpão clássico, né? Eu poderia ficar citando episódios aqui ad infinito, né? Que são muitos episódios e a maioria deles são muito bons. A grande maioria, se não a maioria inteira. O fato é que não precisa acreditar na minha palavra, ou no meu saudosismo, ou na minha nostalgia. Você pode acreditar nos próprios prêmios, porque sim, essa animação ganhou prêmios. Essa animação ganhou prêmios. E ela ganhou prêmios de melhor animação, na época dela, né? Melhor animação. E ganhou prêmios não só uma vez, tá? Ela ganhou uns 2 ou 3 prêmios na época de melhor animação, melhor roteiro, melhor não sei o quê. Ganhou prêmios de melhor roteiro, melhor animação. E são prêmios que são considerados tipo o Oscar das animações. Como se fosse o Oscar. E eles ganharam esses prêmios. Então, tipo, não precisa acreditar em mim. A crítica já disse isso. Essa é uma das melhores animações da história. E, sinceramente, se você tem aí seus 30, 20 anos e só viu essa animação na adolescência lá pelo SBT, pega pra ver essa animação de novo. Aí baixa ela ou vê num streaming. Pega pra ver essa animação de novo. E quando você vê com os olhos de um adulto, porque agora você está com seus 20, 20 e poucos anos, 30 anos, então você já é um adulto, né, um olhar mais maduro, você vai ver o quanto esse roteiro não era infantil. O quanto as histórias não eram infantis. Intrigas, traição, romance, política, clonagem humana, sentimentos, dilemas éticos, dilemas morais. Cara, essa animação é de longe,
uma das melhores do universo da DC. Sério. Eu não vejo animações assim há muito tempo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.